Um monstro que pune com 14 anos de prisão e 30 milhões de multa uma pessoa que não cometeu crime algum. Olha, estão brincando com fogo. Em uma situação violadora dos direitos humanos e que aplicaram sanções consideradas desproporcionais, absurdas, essas pessoas também vão poder ser punidas na mesma extensão. Então, o que Donald Trump fez em 2017 com essa lei não é brincadeira, tanto é que ele está usando agora. Isso é o que a gente chama de morte financeira. Não é só os seus bens, não é só o seu dinheiro que está numa conta ou está numa aplicação. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Deputada dos Estados Unidos propõe retirar visto de Moraes até que pare de censurar. Congressista defende a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, uma das vozes mais contundentes contra a censura no Congresso dos Estados Unidos, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes pode ser diretamente afetado por sanções. A congressista abordou o projeto de lei que prevê punições a autoridades estrangeiras que promovam censura e sugeriu que, caso a legislação seja aprovada, Moraes poderá ter o seu visto revogado. Além desse projeto de lei, ela destacou que o governo dos Estados Unidos pode considerar a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro. A legislação tem sido usada para punir líderes autoritários em países como Rússia, China e Venezuela. Salazar argumentou que uma eventual sanção a Moraes pode ter um efeito dominó dentro do próprio STF e fazer com que outros ministros se afastem de Alexandre de Moraes. Abre aspas. Se Moraes for sancionado por seu abuso à liberdade de expressão, sem dúvida, outros juízes irão recuar e abandonar a censura. As sanções sempre servem como advertência para aqueles que cometem os mesmos abusos do que o sancionado. Ela também refutou a possibilidade de que o ministro brasileiro possa ser defendido internacionalmente como um símbolo da luta contra a desinformação. Para a deputada, as tentativas da esquerda global de transformar Moraes em um guardião da democracia não devem prosperar. A congressista também destacou o Brasil como um laboratório de censura para o mundo e indicou que esse modelo pode ser exportado para outros países da América Latina, até mesmo para os Estados Unidos. Abre aspas. O regime de censura existente hoje no Brasil é o mais avançado do mundo democrático. Para ver algo parecido, teríamos que olhar para Cuba ou Coreia do Norte. Esta é uma oportunidade para o mundo dizer basta, chega de censura. Fecha aspas. Declarou a parlamentar norte-americana. O advogado Ricardo Vasconcelos explica os efeitos da aplicação da lei Magnitsky. Nós aqui da produção estávamos num pequeno debate em relação ao nome da lei. Então a nossa primeira pergunta é: como é a pronúncia correta do nome da lei, doutor Ricardo? A lei se chama Magnitsky. Magnitsky. Ela vem de um advogado, Sergei Magnitsky, esse advogado russo, que ele foi preso e torturado na Rússia e depois das torturas muito severas, ele acabou morrendo e ele foi acusado de ser um agente duplo entre a Rússia e os Estados Unidos. Na verdade, essa lei, ela iniciou-se, né, a sua feitura dela em 2016, no governo de Barack Obama, mas quem sancionou essa lei e que deu poderes dela atingir globalmente, por isso que ela chama Global, foi Donald Trump em 2017, na ordem executiva 13.818. Doutor, e quais seriam as ações práticas da lei Magnitsky, tanto aí nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil? Ela teria a capacidade, a eficiência de ajudar a reverter essa situação completamente confusa, para dizer o mínimo, que se encontra o judiciário brasileiro? Olha, o que eu vou falar aqui, ninguém falou ainda do alcance que é a Magnitsky. Eu estou vendo o Supremo Tribunal Federal decidindo desproporcionalmente
decisões de 14, 15 anos para pessoas, por exemplo, pintar uma estátua de batom. O que eu vou falar agora, vocês vão ter ideia do que Donald Trump fez, porque a lei ela protegia e ela bloqueava aspectos econômicos. O que Donald Trump fez em 2017 com essa lei é muito mais do que isso. Alguns comentaristas estão falando em morte financeira, mas não é só uma morte financeira. Ela é aplicada, aqui falando ao que ela é aplicada. Aquela pessoa, por exemplo, que interfere em eleições, ou que vá interferir, que veja que essa pessoa já aplicou ou vai interferir em eleições anteriores ou futuras, essas pessoas que aplicam sanções a cidadãos americanos e também cidadãos que não são americanos, mas que têm tratados, países que têm tratados de direitos humanos com os Estados Unidos. Essa lei, principalmente, vamos colocar nos objetivos práticos aqui. Eu tenho um cartão Visa, Mastercard ou American Express no Brasil, no Banco do Brasil, vai ser bloqueado esse cartão, porque a empresa é americana. As empresas americanas do mundo inteiro são comunicadas para que aquela pessoa não grata nos Estados Unidos, ela tenha todos os seus bloqueios de contratos. Isso significa que, inclusive, o Google, ele não pode acessar o Google para fazer uma consulta pelo IP dele. Aquela pessoa, por exemplo, que comprou uma passagem para a França e que, por acaso, tem alguma relação com a American Airlines, por exemplo, ou Delta, ou tenha parceria, ele não vai poder pegar um avião para a França. Ele não vai poder pegar um avião. Países que têm uma amizade muito forte com os Estados Unidos, não é brincadeira o que nós estamos falando. Nós estamos falando que essa punibilidade ela vai além dos Estados Unidos, ela vai para todas as empresas americanas que se relacionem, que aquela pessoa tenha poder de poder fazer contrato. Se ela vai fazer contrato, financiamento em empresa americana, ele vai ser bloqueado de fazer isso. Então, esses ministros que estão votando junto com essas situações, e também aqueles auxiliares que assim o fizeram em uma situação violadora dos direitos humanos e que aplicaram sanções consideradas desproporcionais, absurdas, essas pessoas também vão poder ser punidas na mesma extensão. Então, o que Donald Trump fez em 2017 para essa lei não é brincadeira, tanto é que ele está usando agora. Isso é o que a gente chama de morte financeira. Não é só os seus bens, não é só o seu dinheiro que está numa conta ou está numa aplicação. Imediatamente, se eu tenho uma aplicação em fundos americanos, ela é bloqueada. O valor dele é bloqueado. Doutor Ricardo, essa ação em relação ao Alexandre de Moraes, ela também é estendida aos familiares, esposa, filhos? Como que funciona? Dependendo da relação de proporcionalidade de que aquela pessoa, ou agentes, ou inclusive agentes aqui nos Estados Unidos, tenham relação e tenham conluio com essa pessoa, ela é aplicada na teoria que nós chamamos aqui de conspiracy, que é um crime que é colocado também o conspiracy para aqueles atos, como eu disse, violadores de direitos humanos, interferentes em eleições, interferentes em situações de tortura, de desproporcionalidade de penas em excesso. Todas essas situações são analisadas na sua proporcionalidade do que ela está sendo aplicada e qual a sua participação nesse ato. E aquelas pessoas relacionadas com esses resultados violadores a direitos humanos, violadores a direitos econômicos, inclusive quanto a cidadãos americanos, né, que é o importante, quanto a Elon Musk, quanto a Jason Miller, contra o Trump mesmo, com a Truth Media e também o Rumble. Todas essas empresas, elas podem ser colocadas como vítimas e utilizada a lei Magnitsky contra o cidadão e aqueles que colaboraram a fazer esse ato, certo? Então, ela tem uma magnitude muito grande, por isso que ela chama global, porque ela globalmente
ela se aplica a todos que estão envolvidos naquele ato conspiratório e que atuaram para a configuração daqueles delitos. Guta Pini, sua pergunta ao doutor Ricardo Vasconcelos. Doutor Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de entender como que se daria a aplicação dessa lei. Se há necessidade de um processo prévio, esse processo utilizaria as provas aqui do Brasil, ele correria parte no Brasil, parte nos Estados Unidos, acho que para a audiência entender como é que funcionaria, ou é só uma canetada do Donald Trump? Não, isso depende muito do que a análise da proporcionalidade do que está se falando. Se você tem, por exemplo, um caso como da Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que apenas na Corte Interamericana de Direitos Humanos são 6.000 reclamações, você tem como uma prova evidente, concreta, de que há uma violação. Não tem como, por exemplo, um presidente da Câmara vir falar em público que não existe uma violação como essa. Então, é o que está se falando. Essas pessoas têm que tomar, inclusive, quando se afilava no passado, você toma cuidado com o que você fala. Essas pessoas que estão indo contra os direitos humanos e as violações internacionais, que agora têm que, por favor, tomarem mais cuidado, porque elas sim poderão ser punidas. A possibilidade do devido processo legal, que os Estados Unidos, ele utiliza-se da lei do devido processo legal, você tem direito à sua defesa, mas se aqueles fatos concretos e há condenações visíveis que são ilegais, abusivas e sem uma proporcionalidade, isso gera-se uma presunção de culpabilidade. E isso pode, sim, ser aplicado em sanções não criminais. Criminais é uma coisa, você colocar uma pessoa na cadeia. A outra são sanções cíveis e econômicas. E, nesse caso, são sanções cíveis e econômicas, com a materialidade e autoria por uma prova robusta nos autos. Marina Helena, sua pergunta ao doutor Ricardo Vasconcelos. Doutor Ricardo, excelente a sua participação. A minha dúvida é a seguinte, a gente acreditava que por tudo isso, desde que começou-se a cogitar a aplicação dessa lei, que as coisas iriam acalmar. E o que a gente está vendo é que isso não está acontecendo. Pelo contrário, ontem mesmo o Alexandre de Moraes requisitou aí dados dos perfis de Alan dos Santos, né, que está inclusive nos Estados Unidos. Então, parece de fato que ele não teme nada, né? O Alexandre de Moraes não teme nada. Eu queria saber como é que você está vendo isso. E, em segundo lugar, também, o Brasil, por acaso, possui um tratado de direitos humanos com os Estados Unidos para saber se essas sanções econômicas também serão impostas às empresas brasileiras, a não ser que a gente, obviamente, saísse desse tratado. Então, entender melhor essa questão também e entender também que outros países, por exemplo, todos os países europeus estão nisso, né, para saber qual que é a abrangência disso, não só nos Estados Unidos, mas globalmente. Olha, boa tarde, obrigado pela pergunta. Para você entender, a Global Magnitsky, ela já foi utilizada em mais de 50 casos já. Ela utilizada, por exemplo, sanções contra a Rússia, contra a China. Não é diretamente ao país, ela é aplicada a pessoas que atuam e violem, né? As sanções a países você tem o que a gente chama de soberania dos estados estrangeiros, o ato de soberania dos estados estrangeiros, né? Aqui nos Estados Unidos. Você só aplica quando aquele país ele viola os direitos e garantias na Convenção de Direitos Humanos da ONU, também quando viola em situações contra a mulher, contra a criança, que tem também tratados especiais, principalmente a criança. E aqui vai um informe, a minha cliente Mariana Eustáquio está desde 2023 com as contas bloqueadas e eu mandei uma petição ao ministro e até hoje ele não decidiu.
né? Além de ter bloqueado a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, eu só consigo acessar via VPN, tive que pedir um subsilenciamento para um colega lá no Brasil para poder eu saber o que o processo está em andamento, porque nem isso, nem garantir direito à defesa é garantido hoje no Supremo Tribunal Federal. E por que ele faz isso? É porque ele sabe que ele não tem volta. Então, ele aposta mais alto ainda as fichas para aquilo que ele está fazendo. Mas eu não tenho medo desse tipo de situação. Além de cidadão americano e advogado, eu tenho aqui, como advogado, a paixão pela minha profissão e eu defendo meus clientes, como Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio, e quero a justiça a eles. E solicitei o desbloqueio. Minha cliente está devendo quase R$200 mil, a mãe dela e ela, porque contas bloqueadas, e ele está violando, sim, o Tratado de Proteção da Criança e Adolescente, que é signatário Brasil na Convenção Interamericana de Direitos Humanos em relação às crianças e adolescentes e também direitos humanos. E mais, e aí vai uma exposição sobre esse fato. Como não tem volta, futuramente existe um ato aqui que foi promulgado em 1781, que é o Alien Torts Act. Ele permite que um cidadão que está sendo violado seus direitos fora dos Estados Unidos e ele venha, por exemplo, morar ou ser residente ou se for cidadão americano, processe essa pessoa que violou aqui nos Estados Unidos por perdas e danos, por damage e por punitive damage, se for constatado que são atos contrários aos tratados internacionais. O que é o punitive damage? Punitive damage são aqueles danos que você aplica a empresas que causam muito mal. Philip Morris de cigarros, por exemplo, Coca-Cola ou Pepsi causou um dano e tem aquelas indenizações muito grandes, são possíveis ser aplicadas através do Torts Act. Veja ainda o comentário de Rodrigo Constantino, a condenação feita por Moraes a 14 anos de prisão, a mulher que escreveu Perdeu Mané na estátua do STF. Hoje eu vou falar desse assunto aí que está consternando, chocando, indignando, revoltando todo brasileiro de bem hoje. O voto do relator Alexandre de Moraes, para condenar a 14 anos de prisão e impor uma multa de R$30 milhões à cabeleireira Débora, sem antecedentes criminais, mãe de 2 filhos pequenos, cujo crime terrível foi ter pego um batom e pichado. Pichado nem é a palavra, porque piche é algo que não sai fácil. Escrito com o seu batom a frase "Perdeu Mané", o que foi limpado ali com um jato de água no dia seguinte. Esse foi o crime terrível de Débora. Alexandre de Moraes demonstra incrível crueldade. Na verdade, ele está torturando uma moça inocente para dar um aviso, para mandar um recado para a população brasileira. Fiquem quietinhos, fiquem nas suas aí, senão vocês vão pagar esse preço. É uma narrativa que foi criada de que houve uma terrível tentativa de golpe ao Estado de Direito, que foi arquitetado por Bolsonaro e executado, então, por donas de casa armadas de batom. É isso que querem que acreditemos. De novo, num país em que não tem um corrupto graúdo da Lava Jato preso mais, nem Sérgio Cabral, num país em que o STF devolve helicóptero e dinheiro e blinda, de alguma forma, com seu ultragarantismo, traficantes perigosos, assassinos, num país em que vários de grupos criminosos organizados são soltos, têm regalias, têm prerrogativas da justiça, essa moça trabalhadora, presa por usar um batom e escrever na estátua da justiça "Perdeu Mané", que é uma frase que só tem problema mesmo se for dita por um ministro do Supremo, como foi o caso. Vamos lembrar aqui que Barroso falou "Perdeu Mané" para uma pessoa que apenas cobrava, pedia, na verdade, mais transparência no processo eleitoral. O mesmo Barroso que disse "Nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE". Isso, a confissão de um crime. Agora, qual o crime de uma cabeleireira que pegou um batom da sua bolsa e num ato ali de impulso escreveu a frase que estava revoltando todos os brasileiros porque dita por um ministro do Supremo? Como é que Alexandre de Moraes
faz uma coisa dessas? Eu tô vendo hoje até alguns isentões falando, tá vendo? Ele foi longe demais e assim ele dá arma ao bolsonarismo. São pessoas que estão mostrando também serem desprovidas de empatia, talvez. São desalmados também, assim como o ministro, porque a preocupação nesse momento é uma punição dessas absurda da arma para o bolsonarismo. E não esses isentões entenderem o que eles ajudaram a construir, a criar no Brasil hoje. Um monstro que pune com 14 anos de prisão e 30 milhões de multa uma pessoa que não cometeu crime algum. Olha, estão brincando com fogo. O perfil de Alexandre de Moraes, se esse poder continuar totalmente sem freio, é um perfil de um tirano que entra para a história com crimes terríveis. Estão brincando com fogo, repito. E todos os que estão deixando o ódio a Jair Bolsonaro falar mais alto do que a preocupação com seres humanos de carne e osso, com inocentes do 8 de janeiro, todas essas pessoas são de alguma forma cúmplices do que está acontecendo no país hoje. É uma data triste, é um dia sombrio da nossa história, vem a ser o aniversário de Jair Bolsonaro, e ele gravou inclusive um vídeo convocando as pessoas para o dia 6 se manifestarem na Paulista contra isso tudo e pedindo anistia. Anistia nem é a palavra certa, porque pressupõe crimes. O que esse povo precisa é de justiça. Uma justiça que vem sendo usurpada por aqueles que deram o verdadeiro golpe em nossa democracia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.